apelo muito forte, muito vigoroso do Mestre Jesus, que diz: sede vós, pois, perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. É uma alegria estarmos aqui nessas noites de quinta-feira, em que nós somos convidados a refletir. E a reflexão hoje é sobre o Evangelho, porque nós estamos em um período em que o Evangelho faz muita falta aos nossos corações. O Evangelho é, sem sombra de dúvida, aquele momento em que nós vamos buscando elementos para que possamos transformar os nossos hábitos, fortalecer as nossas convicções, enfim. Vamos ver se a gente consegue compartilhar aqui um material. Então, a passagem do Evangelho que nós trouxemos para as nossas reflexões de hoje é a passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 48. Uma frase e um chamamento, um apelo muito forte, muito vigoroso do Mestre Jesus, que diz: sede vós, pois, perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Quando nós ouvimos isto, é claro que nós já começamos a pensar o quão desafiador é este apelo de Jesus. E Allan Kardec nos traz também os comentários a esta passagem no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula, como todos nós sabemos, Sede Perfeitos. Nós, quando nos deparamos com essas passagens do Evangelho, e quase todas elas são profundas na sua interpretação, nós costumamos buscar socorro no maior de todos os comentaristas do Evangelho que nós conhecemos, que é Emmanuel. Emmanuel comentou mais de 1000 versículos do Evangelho. E alguns ele comentou várias vezes, como é o caso deste versículo, sede perfeitos. Então, meus amigos, uma das lições que gostamos muito é uma que se intitula Ante o Apelo de Jesus. E começa exatamente com esse chamado. E Emmanuel diz o seguinte: sede perfeitos, conclamou o Divino Mestre. Entretanto, sabemos que estamos presentemente mais distantes da perfeição que o verme da estrela. É forte isso, desafiador. Ainda assim, diz ele, Jesus não formularia semelhante apelo se estivesse ele enquadrado no labirinto inextricável do impossível. Podemos e devemos, diz Emmanuel, esposar a nossa iniciação no aprimoramento para a eternidade, começando a ser bons. Vocês viram a síntese que uma alma como Emmanuel é capaz de fazer de uma proposta tão ampla, tão profunda e tão importante para o nosso aprendizado, como este chamado, esse apelo de Jesus, sede perfeito. Primeiro ele diz que é verdade, nós estamos muito distantes da perfeição, mesmo que esta seja a perfeição relativa. Allan Kardec explica no item 3 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que embora Jesus estivesse nos dando como parâmetro a divindade, é claro que nós não temos condições
de nos assemelharmos e de atingirmos a esta perfeição absoluta que é a perfeição divina. Mas nós teríamos como exemplo, como modelo, esta perfeição divina para que isso nos servisse de estímulo e nós pudéssemos nos aproximar dela, atingindo o máximo de perfeição que nos é possível como criaturas, que é a perfeição relativa. Então, Emmanuel fala disso, há um distanciamento enorme entre a nossa condição e a perfeição a qual Jesus nos convoca. Mas ele também nos dá o caminho, nos dizendo que se isto fosse impossível, Jesus, que nos ama, não nos daria isto como modelo. E é muito simples de nós compreendermos isso, utilizando coisas simples do dia a dia. Se eu ganhar de presente uma roupa de um manequim que fica muito aquém daquele que eu visto, esta roupa, para mim, ela é desnecessária, ela se torna impraticável de ser usada. Mesma coisa que se eu ganhar um calçado que for maior ou menor do que o número que eu calço, para mim ele se torna inútil. Então, é claro que Jesus não nos assinalaria como modelo a divindade ou ele próprio se nós não pudéssemos perseguir, se nós não pudéssemos utilizar esse modelo. Então, sim, esse convite é para nós e nós somos capazes de atendê-lo. Esse apelo se dirige a todos nós e nós podemos atender esse apelo, responder a ele. E aí, então, Emmanuel, no último parágrafo desta apresentação que está aí, ele nos dá o caminho por onde começarmos para nos tornarmos perfeitos. E ele diz, começando a ser bons. Bom, aí nós temos várias questões que nós precisamos entender. E é também numa outra mensagem intitulada Perfeição e Aprimoramento que ele reforça essa questão, nos dizendo que todos estamos ainda muito longe da perfeição. Contudo, ninguém vive fora do aperfeiçoamento. Ou seja, nós estamos longe da perfeição, mas todos estamos em constante aperfeiçoamento. Esta é a nossa condição de criaturas perfectíveis. Tudo aquilo que nos acontece, todas as situações com as quais nós somos defrontados, todas as dificuldades que nós atravessamos, tem como objetivo o nosso aperfeiçoamento. Isso está lá nessa mensagem intitulada Perfeição e Aperfeiçoamento, que foi publicada no Reformador de agosto de 1958, na página 147. E ele diz também em uma outra mensagem, iniciemos a perfeição de amanhã com a bondade de hoje, conectando o que está na mensagem ante o apelo de Jesus, onde ele diz que nós vamos em busca da perfeição, começando a ser bons. E aí dizendo que a perfeição de amanhã, nós começamos com a bondade de hoje. Isso é uma frase da mensagem titulada também Bondade, publicada no Reformador de março de 1957. Então, início de caminho à bondade, à prática do bem. Mas, afinal, o que é o bem? Isso é algo que nós precisamos compreender, porque muitas vezes nós estamos tratando algumas questões de omissão, de conivência, de displicência, como se isso fosse o bem. E Emmanuel nos adverte, reajustemos assim o conceito do bem diante da vida, porque em muitas circunstâncias o dinheiro supre as aflições. O dinheiro suprime aflições. A autoridade resolve problemas.
A influência apara dificuldades e a cultura clareia o caminho. Vejam que ele está traçando uma correlação de muitos talentos que nós recebemos da vida com a prática do bem. O dinheiro para suprimir aflições, a autoridade para resolver problemas, a influência para parar dificuldades e a cultura para clarear caminhos. Então, esses talentos, sim, dinheiro, autoridade, influência, cultura, podem ser aplicados à prática do bem. Eles são neutros em si. É a atuação humana que vai fazer com que eles se transformem em benefícios ou malefícios. E diz mais o benfeitor amigo. Por isso mesmo, prestemos muita atenção nesta advertência que Emmanuel faz aqui. Por isso mesmo, toda pessoa que obtém qualquer parcela mais expressiva de responsabilidade e destaque, mostra-se realmente muito bem para combater o mal e liquidá-lo. Entretanto, caso venha a utilizar-se dos bens com que a vida lhe enriquece as mãos, apenas para cuidar do bem de si mesma, sem qualquer preocupação na garantia do bem devido aos outros, seja onde seja, semelhante criatura estará simplesmente bem e mal. Olha a grandeza desta análise de Emmanuel. Porque se nós tivermos alguma posição de destaque, se nós tivermos alguma função de grande responsabilidade ou de pequena responsabilidade, isso vai desde as responsabilidades do lar até as responsabilidades no trabalho profissional, no centro espírita, na comunidade. Nós estamos agora chegando em período de eleições, teremos muitas pessoas eleitas para cargos políticos. Essas pessoas que recebem essa responsabilidade, esse destaque, está dito pelo benfeitor Emmanuel, está muito bem para combater o mal e liquidá-lo. Está nas suas mãos utilizar isso para o bem de todos, para a prática do altruísmo. Porque se ele desviar esses talentos para o bem pessoal apenas, ou de grupos ligados a si mesmo em detrimento dos outros, essa pessoa deixa de estar muito bem para estar bem e mal. Então, olha o conceito de bem. É aquele que nós vamos encontrar em O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta que definição se pode dar da moral. E os Espíritos dizem faz o bem, a moral significa fazer todo o bem para todos. Não é algum bem para alguns, algum bem para todos, todo bem para alguns. É fazer, é praticar todo o bem que for possível para todas as pessoas. Isso é o conceito de bem. Isso significa ser bom. E o esforço para esta aferição diária é aquilo que o companheiro amigo aqui nos diz que vai nos encaminhar para a perfeição. Então, meus amigos, trazendo neste momento de pandemia algumas ações que mostram isso. A revista Seleções, que chegou agora lá atrás, uma reportagem que diz a generosidade em tempo de pandemia. E ela vai buscar várias ações, mundo afora, ações simples, mas que mostram os corações desabrochando para a prática do bem.
Porque às vezes nós pensamos que só pode fazer o bem aquele que tem muito dinheiro, aquele que tem muita inteligência, aquele que tem muita cultura. Mas não é isto que o nosso amigo espiritual diz. Quando, voltando à apresentação aqui, ele diz: o dinheiro suprime aflições. Ele não está dizendo muito dinheiro suprime aflições. Muita autoridade resolve problemas, muita influência, muita cultura. Não. Ele está dizendo que esses aspectos, e todos nós os temos, em algum percentual, nós os temos. E seja qual for o percentual desses bens que tenha vindo nos enriquecer a vida, ele é para fazer o bem a nós e aos outros. Nós precisamos, então, conceituarmos adequadamente o bem. Por isso, nós queríamos compartilhar nesse momento, para nos aquecer o coração e nos estimular a essa busca da perfeição. Algumas cenas muito belas dessa pandemia. Uma delas é esta aqui, né? Do Jaime e da Mari Coronel, ele e a sua filhinha. Ele conta que um dia, nos primeiros dias da quarentena, ele estava fazendo uma arrumação lá no seu depósito e encontrou esta fantasia do boneco da Frozen ali. E ele resolveu vestir. E a filha achou tão bacana, pediu que ele colocasse nela a roupa da Frozen. E eles passaram o dia assim, e à noite, quando os vizinhos iam sempre para a janela aplaudir as equipes que estavam trabalhando com a luta contra a Covid, eles foram colocar o lixo. E foram aplaudidíssimos. A partir daí, ele que guardava muitas fantasias do carnaval, começou a se vestir com cada uma delas. E isso começou a tomar uma proporção nas redes, que algumas empresas que faziam fantasias passaram a enviar a ele. E ele fez 30 passeios com as fantasias, e isto foi identificado assim como algo que alegrava as pessoas. Tanto que o dia, quando ele saiu, estava uma fila de ambulâncias. E os profissionais da saúde foram aplaudir o passeio do Jaime e da Mari, porque eles tinham levado alegria aos corações. Aqui a gente vê essa farmácia no bairro Uberaba, em Curitiba, distribuindo álcool gel gratuito. Isso no início da pandemia, quando nós vimos muitos locais do comércio ampliando o preço, né, para aproveitar o desespero da população. Aqui nós vemos um bilhetinho da Alexandra Zanella. Eu fiquei muito feliz quando encontrei esse bilhete na internet, porque essa menina foi colega da minha filha na Universidade de Santa Maria, a Xanda, frequentou muito a nossa casa. E aí a gente vê a Xanda, jornalista, hoje com 38 anos, colocando o bilhetinho para os vizinhos, dizendo que ela estava à disposição para fazer esse trabalho solidário no mercado, na farmácia, como muitos, nós temos visto em muitos lugares, muitos condomínios, estas almas solidárias, fazendo bem. Aqui nós vemos a Associação Vos Gâteaux, seus bolos, que começou com uma empresária, uma empreendedora francesa. Ela descobriu que o restaurante desse hospital na França estava fechado, que muitas vezes as pessoas dividiam um prato de comida que alguém levava com 4, 5, porque não tinha o restaurante preparado. Então ela começou a fazer bolos, a fazer doces e levar. E, de repente, ela viu que sozinha não ia dar conta. Postou isso nas redes,
e se formou a Associação Rosgatô, seus bolos com mais de 1.600 voluntários. Aí a gente já vê uma foto postada na página do hospital, agradecendo, né, a Associação Rosgatô. Aí o Tristan Van den Bosch, que é um belga, um dia ele ia para o trabalho e ele passou diante de um lar de idosos e viu uma filha gritando para a mãe numa das janelas do andar superior e muito aflita. Saiu chorando, porque ela sabia que a mãe era surda e não conseguia ouvi-la, e não podia chegar perto. Ele então pensou, ele tinha uma empresa de guindastes, e os guindastes dele estavam todos parados com a pandemia. Então ele começou a viajar pelas cidades da Bélgica, levando seus guindastes e colocando neles as pessoas que tinham familiares idosos nestas casas, nos andares superiores, para que pudesse chegar mais próximo. Tristan Van den Bosch. E aqui nós temos o nosso Tom Moore, esse veterano, né, inglês, que deu 100 voltas no jardim da sua casa e arrecadou 37 milhões de euros para o sistema de saúde britânico. Aí está o dia que a rainha Elizabeth o condecorou como cavaleiro, né, da ordem do Reino Britânico. Então, meus queridos amigos, e você? O que é que você está fazendo? Eu não perguntei antes, porque senão eu sei que nós ficaríamos aqui noite adentro, contando as boas ações que vocês têm realizado. Porque, na verdade, todos nós já começamos a ser bons. Precisamos perseverar. E é por isso que tem uma poesia muito bela do Chico, que está lá no Parnaso de Alentum, com a qual eu gostaria de encerrar esse breve momento de conversa, de reflexões, para que os nossos corações realmente busquem desenvolver a bondade. E assim vamos nos aperfeiçoando. Ela se intitula Ajuda e Passa. Estende a mão ao que ri e ao que chora, o palácio e a choupana, o ninho e a sepultura. Tudo que vibra espera a luz que resplendora, na eterna lei de amor que consagra a criatura. Planta a bênção da paz como raios de aurora. Nas trevas do ladrão, na dor da alma perjura. Irradia o perdão e atende mundo afora, onde clame a revolta e onde exista a amargura. Agora, hoje e amanhã, compreende, ajuda e passa. Esclarece a alegria e consola a desgraça. Guarda o anseio do bem que é lume peregrino. Não troques mal por mal. Foge a sombra e a vingança. Não te aflija a miséria. Arrima-te à esperança. Seja a bênção de amor a luz do teu destino. Alberto de Oliveira. Livro Parnaso de Alentum. Foi muito bom estar com vocês. Muito obrigada, queridos.